pela amizade de Jonatas, o poder da influência. E quando ele fala de alma se ligou, claro que aqui num contexto positivo, né? No sentido de o que é ligar a alma com a alma? É aliança. É aliança. Isso não é só para casamento, é para amizade, é para negócios, é para conexões de projetos. Tudo isso é uma aliança, tá? Se você faz sociedade com alguém, tu tá fazendo aliança com ela, não só no físico, mas no espiritual também. E aquilo que tá ligado à pessoa passa para sua vida, ou seja, passa para tua empresa no caso. É por esse motivo que ninguém vai querer fazer uma aliança com alguém corrupto, né? Com alguém que não sabe administrar dinheiro, porque aquilo passa para a tua empresa. Também vou falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Enfim, mas eu quero agora falar com você de forma um pouco mais individual. Quais eram as características de Jonatas, por exemplo? Ele era herdeiro natural do trono, porque ele era filho de Saul, ou seja, ele era príncipe, filho do rei. Ele era guerreiro, mas submetido à vontade de Deus. E uma coisa que ele carregava, e eu coloquei ali, que é o gimel, tá? O que é o gimel, por exemplo? O gimel é um nome, isso aqui é o hebraico, tá? Isso aqui é o significado de Jonatas. Só para vocês entenderem. O significado do nome Jonatas tem dois abordagens no significado. Primeiro, dádiva divina, ou seja, presente de Deus. O nome de Jonatas significa isso. E o segundo, que é amigo inabalável. Olha o significado do nome dele, amigo inabalável. Esse é o significado no hebraico, tá? No hebraico judaico, por cima, ok? Ou seja, presente divino para ser amigo inabalável. E quando a gente entra ainda mais no hebraico, né, no mapa dele, J, né, a primeira letra do nome dele vem do Gimel. Gimel significa humilde, significa leal e fiel. Ou seja, Jonatas, se a gente for parar para ver e analisar, ele era exatamente ele tinha exatamente essa característica na vida de Davi. Ele era um amigo fiel, ele era honesto, ele era sincero. Porque, gente, vamos lá. Imagina, eu sendo herdeiro do trono, sendo príncipe, eu virar pro meu amigo e falar assim, ó, Davi, o trono não é meu, o trono é seu. Sendo que espiritualmente, vamos dizer assim, não espiritualmente, mas geneticamente, né, fisicamente, a herança é minha. Então, para você ver, Jonatas era tão humilde, Jonatas era tão leal que ele falava: olha, o trono é teu, Davi, porque eu entendo o seu propósito. E olha só, muito mais do que reconhecer, muito mais do que entender, ele ainda ajudou Davi a alcançar a promessa. Porque as características de que aquilo que o Jonatas carregava era humildade, reconhecimento. E Gimel, ele também, o símbolo do Gimel é o símbolo do diamante. E a Bíblia fala que logo também, né, depois nos outros versículos, se vocês queiram ler, logo Davi facilmente confiou na amizade de Jonatas. Porque Davi, por ele ser muito invejado, ele não confiava em qualquer pessoa. E a palavra gimel vem de diamante porque no hebraico significa que o diamante, também por ele ser amigo inabalável, todo mundo queria ter Jonatas por perto. Jonatas, ele carregava um decreto espiritual, tipo, é como se fosse um diamante. Como você tem um diamante? Quem não quer um diamante? Então é como se as pessoas olhassem para Jonatas e falassem, meu Deus, eu quero ser amigo daquele cara. Eu quero ser amigo daquela pessoa. Meu Deus, quem não quer ter aquele pessoa por perto? Quem não quer ter o Jonatas por perto? É um decreto espiritual muito forte. Então, nomes, eu sempre falei isso para vocês, né? Que o nome ele é muito significativo, tá? Só que qual outra agora que eu quero levar para vocês? Por que eu tô falando isso? Porque a outra vertente do nome de Jonatas, sabe qual era? Aquele que veio para direcionar pelo chamado de Deus. Ou seja, é como se Jonatas fosse o mentor de Davi. Ele veio apontar para Davi, dizendo assim: Davi, não tenha medo, porque você não vai morrer, porque você vai assumir o trono. Olha só que conexão que Davi estava fazendo com Jonatas, que nem ele imaginava. Aí eu fico até feliz por eu carregar esse nome também. Mas enfim. Isso aqui é muito. Vocês veem o quanto é forte, né? O mapa da pessoa, o decreto que a pessoa carrega.
E quando a gente for ver, olha só, pela análise do nome, o que ele carrega, dá para ver que aliança, que tipo de fruto essa aliança vai trazer para minha vida, tá? Outro significado também do Gimel é bondade e provisão. Jonatas, ele carrega o decreto de provisão, ou seja, prosperidade. É como se ele trouxesse maná para a vida de Davi. Ou seja, quando o recurso de Davi estava acabando, Jonatas ia lá e preenchia. Tanto é que quem incentivava Davi a querer assumir o posicionamento da promessa foi o Jonatas, porque o Jonatas carrega a provisão, que é o Gimel, o diamante, o ouro, a prosperidade espiritual. Glória a Deus. Enfim, então tudo isso é um direcionamento, ok? Para a vida de Davi. Por outro lado, Davi, porque também Davi acrescentou coisas na vida de Jonatas, né? Não só Jonatas na vida dele. Davi carrega o Dalet. Dalet significa porta, passagem, acesso, transição. Davi representa aquele que é a porta entre o reino espiritual e o reino físico. O escolhido que abre caminho para o reino de Deus se manifestar. Quem carrega Dalet carrega ordem. Dalet significa ordem também, justiça e liderança. Quando Davi assumiu o trono, o que, que ele começou a colocar em Israel? Ordem. O que, que ele começou a fazer? A liderar, ou seja, ele já veio, ele já nasceu para liderar. Ele nasceu para ser rei. Está no nome dele. Está no chamado dele. O escolhido que abre caminho. Dalit fala de alguém que vive em transições. Ou seja, ele está sempre em mudança, ele está sempre mudando. É aquele que sai da obscuridade para o trono. Tanto é que ele ficava muito na caverna, e Deus falava para ele sair. E quem fazia ele sair da caverna? Jonatas, porque Jonatas dava coragem, é o mentor, o que direciona, o que abre caminho. Glória a Deus. Então é isso. Nossa, sentindo tanta presença de Deus. Quando a gente começa a entrar, eu sinto que o mapa hebraico ele tem uma força espiritual tão forte, e quando eu começo a abrir ele na minha cabeça, assim, no meu coração, eu sinto como se eu emergisse um plano espiritual muito forte. Quando a gente fala de Gimel, quando a gente fala as letras, até no sentido original da palavra, a gente começa a dar acesso. Isso aqui são códigos espirituais que vai abrindo na cabeça, na vida da pessoa. Tudo que você fala, você atrai. Então eu sinto, quando eu entro no mapa hebraico, eu sinto uma força magnética espiritual muito forte sobre a minha vida. Isso aqui é altamente profético também. Então, assim, essa conexão de Gimel, Jonatas, para o Dalet, Davi, representa a conexão, né, que conduz até a porta, ou seja, Jonatas era a ponte que conduzia alguém até a porta, que é o Dalet, que é Davi. Ou seja, espiritualmente, Jonatas foi o meio que Deus usou para proteger, ativar e preservar o portador do trono. Olha isso. O propósito profético da conexão, do aliança que eles criaram. Então, Gimel corre até o Dalet para ativar um novo ciclo. Ou seja, Jonatas, como Gimel, vê Davi como a porta para o novo tempo de Israel. Porque Jonatas incentivava Davi. Davi, você é a porta para o novo tempo de Israel. Você é a promessa. Você é a herança. Você é o decreto. Você é a transformação. Você é a ordem, Davi. Você tem que se levantar para trazer ordem. Porque se você não se posicionar, o trono vai continuar bagunçado. Saul bagunçou tudo. Saul bagunçou tanto que ele foi rejeitado por Deus. Porque Deus falou assim: não tem como, não dá. Eu preciso levantar um que vai trazer ordem. E quem nasce? Davi. Ele reconhece. Aí lembra que eu falei para vocês? Que Davi, tanto é que Davi ele honra Jonatas. Mesmo quando Jonatas morre, ele honra o filho de Jonatas. Isso é fruto porque Jonatas cultivava também a aliança. Lembra que eu falei para vocês que a honra, como é que Jonatas fazia isso? Honrando, ativando, alimentando a promessa no coração de Davi. Tudo isso, ele estava cultivando a aliança. E como o Gimel ele carrega a provisão, né, que Jonatas carregava a provisão, a honra, é a provisão espiritual muito forte. Quem corria atrás dele era cheio do Espírito Santo. Era cheio de Deus. E eu reconheço isso até mesmo no meu ministério, né?
por mais que existem pessoas, né, que às vezes vêm, né, por querer dons e querer saber sobre profecia, eu vejo quantas pessoas realmente querem se alimentar do meu ministério, que é normal. Mas porque eu carrego também o decreto do Gimel. A missão do Gimel é sustentar a jornada de quem está prestes a abrir a porta. Dalit precisava de Gimel para cumprir a promessa. Davi precisava de Jonathan. Não tinha alguém melhor do que Jonathan para trazer o propósito. É como se Jonathan viesse assim, ó, Davi, eu não vou fazer você entrar pela porta, eu vou te empurrar até ela. Por bem ou por mal, você vai entrar. Aquela amizade incentivadora, aquela amizade que faz você enxergar para o propósito. Sabe aquela amizade que você está triste, desanimado, e vem alguém e fala assim, irmão, amigo ou amiga, olhe para o propósito. Olhe para. E, gente, vamos falar a verdade. É muito difícil ver amizade assim. Nossa, é tão difícil ver amizade assim. Geralmente as pessoas só mandam mensagem ou ligam quando estão precisando de alguma coisa. Não tem incentivação. É só quando um caos acontece que tá ali conversando. Não tem amizade assim. Tanto é que antes de acontecer qualquer coisa ruim, Jonatas ia para Davi para falar para Davi o quê? Davi, cuidado, porque o meu pai quer te matar. A maior missão dessa aliança era preservar o plano de Deus na vida de Davi, depois que ele também assumisse o trono. Essa conexão entre eles dois garantiu que o ungido de Deus não fosse destruído antes do tempo, ou seja, morto antes de alcançar a promessa, que houvesse reconciliação entre duas casas, que era de Saul e de Jessé, ok? Que Davi não fosse um usurpador, né, no sentido das pessoas também achar isso, ou até mesmo ele fazer isso por questão de revolta, né, porque Davi ele também se revoltou, e eu acredito que até a amizade de Jonatas, né, com Davi fez com que ele também não matasse, porque ele poderia matar, ele chegou bem perto, lembra que ele rasga um pouco das vestes ali de Saul, etc., mas ele poupa a vida de Saul, então Davi poderia falar assim, não, vou matar porque eu tô com revolta, mas não, ele começa a ver o propósito. Por que ele vê o propósito? Porque tinha alguém por detrás disso alimentando. E qual foi outro significado dessa missão, dessa aliança? Foi que o governo não começasse exatamente pela vingança, mas pela honra, pela promessa. Vou repetir, Jonatas foi o instrumento de Deus para sustentar o chamado de Davi quando ninguém mais via o que ele carregava. Estou falando para vocês que é difícil ver amizades assim. Deixa eu só pegar aqui o carregador do computador. E é difícil vermos amizades assim. Infelizmente, é muito interesse, é muita manipulação. 2025, século 21, onde as pessoas vivem por status, são personagens, usam máscaras, não são seres humanos, não são verdadeiros, não são leais. É difícil encontrar pessoas assim, tá? Eu tô falando assim da maioria, a gente não pode generalizar, porque existem pessoas assim, que são como Jonatas, que são como Davi, que tem um coração, sim, quebrantado, mas a maioria não é assim, principalmente na casa de Deus. Infelizmente, então, assim, ó, se você encontrar uma amizade assim, um Jonatas ou um Davi na sua vida, eu vou te falar uma coisa. Deus te deu um privilégio. Tanto é que o significado de Jonatas é presente divino, porque ele realmente foi um presente na vida de Davi. E outra coisa, amigo inabalável. Aquela pessoa que tu confia, porque é leal, é honesto. Aquela pessoa que tu fala assim, meu Deus, eu quero estar perto dela, eu consigo confiar nela. É o diamante, o guime, o diamante de Deus, todo mundo quer por perto, ninguém quer perder a amizade. Enfim, conexão. Ok. Isso aqui vai ser legal de eu falar. Ai, eu vou ter que falar um pouco mais, pressar um pouquinho as coisas aqui. Tá, entenda. Como saber, então, se a conexão é de Deus ou não? Agora vamos para a parte mais prática, ok? Ah, eu acho que tem alguém querendo entrar, eu acabei esquecendo. O barulho, mas. Pronto, agora acho que agora foi. Tá. O que é conexão? Vocês já conseguiram entender, né? Não é apenas
um relacionamento. Ela é uma ponte espiritual entre pessoas que carregam algo uma para a outra, tá? Seja para ativação, para cura, para revelar propósito, para direcionar caminhos. Nem toda conexão foi feita também para permanecer, né? Algumas são temporárias. Então, também tem que ter maturidade mental para entender isso, ok? Então, isso vocês já entenderam, né? Então, sinais, por exemplo, que a conexão, vou começar pelo negativo, depois pelo positivo. Sinais que aquela conexão não é para você. Primeiro, a pessoa te afasta de Deus, tá? Eu estou falando agora de conexões de pessoas que você vai ter por perto. Eu nem falo de religião e nem do mundo secular. Pessoas que você, né, como alguém que carrega princípios e valores, você vai querer por perto ou não. Então, ela te impede de estar perto de Deus, ela te impede de crescer. Você se sente parado quando está perto, você sente que está estagnado quanto mais cultiva essa amizade. Mesmo fazendo coisas com essa pessoa, seu espírito não vibra mais, sua vida não anda, você percebe que está sempre em movimento, mas sem avanço real. Ou seja, aquela pessoa que está em movimento, mas só fica girando, girando, andando em redor e não chega a lugar nenhum.